E é bom, né? Porque dilúvio é uma parada muito apocalíptica. Desde o Antigo Testamento, a galera usa dilúvio pra dar uma resetada na humanidade, porque quando eles estão vacilando muito, né? Eu já conversei muito sobre o Marco, sobre dilúvio em One Piece. A gente elaborou algumas teorias sobre isso, mas é uma parada que vai acontecer em One Piece. Vai acontecer em One Piece. A própria Noah, que é uma alusão óbvia à Arca de Noé, que está totalmente relacionada a dilúvio, também é outro indício de que isso vai acontecer. Esse vídeo não era para sair hoje. Eu comecei a escrever essa teoria em fevereiro de 2023 e a última alteração feita nela foi no dia 19 de agosto do mesmo ano, logo após o lançamento do capítulo 1089 de One Piece. A primeira vez que eu conversei com alguém sobre essa ideia foi com meu amigo Marco, The One Piece Theorist, meados ali de 2018. Hoje era para eu fazer um vídeo simples de perguntas e respostas, mas eu fui spoilado e todas as perguntas que me fizeram no Instagram foi exatamente sobre isso. Lipe, fala sobre o dilúvio. Eu não alterei nada da nossa teoria original, eu não mudei sequer uma palavra. E para ser sincero, eu não esperava que essa revelação bombástica fosse acontecer, abre aspas, né, tão cedo. A minha ideia era acrescentar mais informações conforme mais evidências fossem sendo reveladas, mas tudo veio de uma vez. Então esse vídeo não é mais uma teoria sobre algo que definitivamente vai acontecer, mas sim sobre o todo e o futuro dessa grande obra. É também sobre a mente brilhante que escreve essa história e todas as conexões absurdas para o seu incrível final. Eu tenho certeza que com esse vídeo todo mundo que ama One Piece vai conseguir entender e aproveitar muito melhor os próximos capítulos e a conclusão fantástica dessa incrível história. Além de conseguir enxergar mais a fundo e poder desfrutar ainda mais da genialidade ímpar, incomparável de Eiichiro Oda. Então tenha em mente que a partir desse conteúdo a sua percepção sobre a obra e seu autor nunca mais vai ser a mesma. E se você está comigo até agora, saiba que nesse momento é tarde demais para voltar. Essa teoria não é uma teoria normal, porque ela invariavelmente vai se realizar. A gente vai ter a explicação dos maiores mistérios de One Piece, como a estrutura do país de Wano e vários outros reinos, a criação de Tequila Wolf, a verdadeira utilidade das armas ancestrais, o significado da música Binkers no Sake, a justificativa para a existência de Noah, o objetivo de Enel, a localização de Laugh Tale, o que é o amanhecer do novo mundo e o fim do planeta de One Piece. Tudo isso coroado com uma menção absurda do Oda em março de 1999, que não é só uma forte evidência, mas sim uma confirmação de tudo que será levantado nesse vídeo. Todo esse raciocínio começa com uma potente frase proferida por Trafalgar D. Waterlaw: "O D trará outra tempestade para esse mundo." É muito interessante a gente se atentar nesse termo porque para muitos é algo abstrato, uma tempestade metafórica, mas a verdade vai contra essa ideia. Os D trarão uma verdadeira tempestade que destruirá o mundo. Essa ideia se inicia na canção Binkers no Sake, onde temos a seguinte passagem que amarrará diversos pontos, sendo ela a última estrofe da primeira parte. Em algum lugar no céu sem fim, uma tempestade começou a se aproximar. Ondas dançando, velas saltitando através do vento e da chuva. É hora dos tambores tocarem. Se deixarmos soprar os ventos do medo, então o nosso fim estará próximo. Mesmo assim, se batermos os pés e batermos palmas, amanhã o sol nascerá novamente. Yo-ho-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Vale lembrar que a tradução em cima da letra pode variar, mas a ideia geral permanece a mesma. Então vamos analisar linha por linha para entendermos como isso aqui é extremamente importante. Em algum lugar do céu sem fim, uma tempestade começou a se aproximar, ondas dançando, velas saltitando através do vento e da chuva. Aqui a música se refere a uma tempestade específica, mas claramente envolvendo diversos navios, ao termos a menção das velas flamulando através das condições climáticas. É hora dos tambores tocarem. É impossível não relacionar com a volta de Joy Boy o retumbar dos tambores da libertação, algo que nos leva a crer que quando essa tempestade acontecer, esse mito será a figura central dessa história. Se deixarmos soprar os ventos do medo, então nosso fim estará próximo. A leitura aqui me parece clara. Quando essa tempestade se aproximar, se o medo tomar conta, eles vão encontrar seu fim, mas mesmo assim, se batermos os pés e batermos palmas, amanhã o sol nascerá novamente.
Isso te lembra alguém? Quando essa tempestade chegar, teremos o sol nascendo mais uma vez. E o que isso quer dizer? Quando a tempestade dos D chegar junto à presença de Joy Boy, teremos finalmente, após uma noite de 800 anos, o irradiar do amanhecer do novo mundo. Mas isso é só o começo. A pergunta que entra aqui é: o que vai ser essa tempestade? Certamente uma tormenta sem precedentes que causará um dilúvio capaz de destruir toda a civilização do planeta. Um ato de retribuição divina. Uma grande limpeza. Muitas evidências ao longo da história apontam para essa inundação, e eu acho importante a gente começar falando da Ilha dos Tritões, quando Robin pergunta sobre Joy Boy ao rei Netuno. Nós não temos muitos detalhes sobre essa figura lendária, mas sabemos que ele fez uma promessa antiga a Poseidon, dizendo que a gigantesca Arca Noa um dia cumpriria o seu propósito. E a gente não precisa pensar muito para saber que essa embarcação gigantesca é uma referência clara à Arca de Noé, um navio projetado para enfrentar o gigantesco dilúvio que, abre aspas, purificaria o mundo. No livro de Gênesis, na Bíblia, temos a menção de que Deus enviou o dilúvio como um julgamento com o propósito de limpar a terra da maldade e corrupção que havia se espalhado, permitindo um novo começo com Noé. A humanidade estava corrompida, praticando imoralidades que os afastavam do caminho de Deus, o que o levou a tomar essa decisão tão drástica. Esse conceito se encaixa com precisão na história de One Piece. A mera existência de Noah com um propósito ainda incerto casa perfeitamente com o mito do dilúvio, presente em diversas culturas e religiões. Tenha em mente o que eu falei agora há pouco e preste atenção nessa descrição. O mito da inundação ou mito do dilúvio é uma lenda em que uma grande inundação, geralmente enviada por uma divindade ou divindades, destrói toda a civilização do planeta, normalmente em um ato de retribuição divina. Muitas vezes são traçados paralelos entre as águas destrutivas do dilúvio e as águas primordiais que geram a criação de um novo mundo, pois as águas do dilúvio são descritas como uma medida para a purificação da humanidade, em preparação para o renascimento. A maioria dos mitos do dilúvio também contém um herói cultural que representa o desejo humano pela vida. As conexões com a obra se tornam ainda mais poderosas. Sabendo que as frutas representam os desejos humanos, em que em meio ao mito do dilúvio há uma figura heróica que representa o desejo humano pela vida, não faz muito sentido que a tempestade dos D traga essa inundação? Que essa figura heróica seja Luffy, o deus do sol, em sua forma Nika, o novo Joy Boy, representando a vontade humana de viver, a liberdade? Não só isso. É dito que o dilúvio é normalmente enviado por um deus ou entidades superiores, e recentemente, no capítulo 1089, tivemos um pequeno vislumbre das consequências que as ações de Imu-sama podem ter para o planeta. Com uma simples ordem, um buraco infinito foi aberto e o nível do mar ao redor do mundo cresceu 1 metro. Seria esse o prenúncio do dilúvio? A gente tem várias outras informações que contribuem para essa ideia. O novo Joy Boy, Monkey D. Luffy, pode ser o D responsável por trazer essa tempestade bradada por Law que representa a figura de Deus. Afinal, a sociedade como um todo está completamente corrompida no universo de One Piece. Mas o Luffy não seria alguém a fazer esse tipo de julgamento, por isso, devemos lembrar que os D são os inimigos naturais dos deuses, e por isso Imu, junto aos D, certamente será o responsável por tentar a destruição desse mundo. É sempre importante lembrar que o nome da figura divina desse planeta é um anagrama, um palíndromo para a palavra Umi, que em japonês significa mar. Dá para ser mais claro do que isso? A divindade que reina sobre todos os deuses, ao ver que a civilização desse planeta desviou do caminho de Deus, será obrigada mais uma vez a apagar a história desse mundo. Algo que provavelmente já aconteceu há séculos atrás, mais especificamente 800 anos. Se o mundo de One Piece já foi consumido por um dilúvio no passado ou até mesmo uma mudança gritante em sua estrutura, isso poderia justificar por que a disposição desse planeta é tão peculiar. O magnetismo entre as ilhas é algo completamente quebrado que não parece se explicar de maneira óbvia e nem minimamente razoável. Os mares possuem características únicas que não seguem padrão algum e podem mudar completamente de um segundo para o outro, como se tudo tivesse embaralhado, como se tudo tivesse de cabeça para baixo.
Mas como essa tempestade será formada? Como esse dilúvio ocorrerá? Bom, inundações são criadas a partir de chuva, certo? E tempestades normalmente são acompanhadas de um forte temporal. Logo, seria necessário que recursos absolutamente poderosos fossem utilizados para causar tamanha instabilidade no planeta. Essas ferramentas já foram usadas no passado e serão usadas mais uma vez. As armas ancestrais Pluton, Uranus e Poseidon. Artifícios usados para, abre aspas, limpar o mundo há 800 anos. O primeiro ponto a falar aqui sobre Pluton é que na nossa live do dia 30 de julho de 2023, o inscrito Cadu Luzan lançou o seguinte poneglyph que eu achei super mega interessante. Alabasta, tracinho Pluton, tracinho água da chuva, tracinho Dance Powder, igual a pólvora de Pluton. Abrir as fronteiras de Wano, igual a disparo de Pluton, igual a dilúvio. Water 7, igual a imune ao disparo. Parece muito confuso, mas a ideia aqui é brilhante. Basicamente, o pensamento é: o poneglyph de Alabasta revela que Pluton estava embaixo de Wano, logo existe alguma relação entre os países e a arma. E desde sempre tinha um elemento muito peculiar em Alabasta que sempre me chamou muita atenção: o pó da dança, uma substância criada há muito tempo atrás para fazer com que pudesse chover em regiões secas, essencialmente uma criação para trazer chuva às terras desérticas de Alabasta. E sabe qual é o principal elemento para a criação do pó da dança? Prata. Em uma região como Alabasta seria impossível encontrar esse metal para ser minerado, mas tem outra região do mundo que é muito conhecida pela sua riqueza de minérios: o país de Wano, o local da criação dos poneglyphs, onde há o maior refinamento na concepção de Kairosek que existe no planeta, um local que há séculos foi conhecido como o País do Ouro, e que possui uma mina gigantesca repleta de diferentes minérios, fazendo a conexão entre Wano e Alabasta. Não faz sentido que o País dos Samurais tenha criado o pó da dança ou fornecido os elementos necessários para Alabasta criá-los? Inclusive, mais à frente vai ter uma relação muito interessante sobre isso também, tá? Mas o que eu quero comentar agora é que, cara, a conexão entre os países vai além, porque o que conecta eles de fato é Pluton, a arma ancestral que representa a camada da linha do mar, enquanto Poseidon é a camada inferior e Uranus a superior. E se na verdade o pó da dança fosse a pólvora dessa arma ancestral? Vimos a chuva poderosa que esse elemento foi capaz de gerar em Alabasta. Agora imagina o que centenas de poderosos canhões poderiam produzir ao dispararem pós capazes de gerar a chuva. Bom, inundações são criadas a partir da chuva, certo? Pluton, a arma que representa a camada da linha do mar, seria perfeitamente a ferramenta capaz de aumentar o nível do oceano desse planeta. E tanto Uranus quanto Poseidon também teriam participação ativa nessa tempestade. Poseidon é capaz de controlar os reis dos mares, criaturas gigantescas que vivem sob a superfície e certamente poderiam causar alguma instabilidade nos oceanos. A Mother Flame, arma criada por Vegapunk, é muito provavelmente uma reprodução de Uranus, arma capaz de apagar uma ilha inteira em instantes e, consequentemente, também elevar o nível de água do mar do mundo, causando ainda mais inconsistência aos oceanos. Ou seja, a maneira de atuação das armas ancestrais seria um caminho perfeito para a criação dessa tempestade que traria o dilúvio para mudar esse mundo para sempre. Vale lembrar que a planta do counter de Pluton foi passada através de gerações e gerações de carpinteiros em Water 7, e ao final desse incrível arco, temos essa breve menção que passa despercebida por muita gente, mas é super importante lembrar: a cidade de Water 7 está virando um barco, e o Iceberg é o único que, como o Franky, tem memorizado a planta do counter de Pluton. Não faz muito sentido que ele esteja transformando a própria ilha em uma terra flutuante para evitar os danos da Aqua Laguna, mas também para se prevenir da futura inundação que será causada por Pluton. Tendo as informações que ele possui, isso não é ser exatamente o counter dessa arma ancestral? É muito interessante pensar que o país passa um período no ano, em que a maré recua e podemos ver que grande parte da sua cidade
está submersa. E bem próxima a ela, a Long Ring Long Land, uma região que também apresenta uma questão muito semelhante com as marés, onde uma vez por ano o arquipélago se transforma em uma grande coroa que permite a passagem de ilha em ilha. O mais curioso é termos a menção de que a água laguna está ficando cada vez mais e mais forte, um indicativo poderoso do que eventualmente irá acontecer. Inclusive, essa tempestade e consequente inundação também poderia muito bem ser criada através do uso das armas ancestrais para a destruição da Red Line, algo que parece inevitável em One Piece e causaria uma enorme desestabilização do mundo. Você se lembra das baleias que batiam na linha vermelha? Você se lembra da Labum? Essas criaturas normalmente seguem um deslocamento, uma migração natural seguindo seu instinto. O fato delas se chocarem contra as paredes da Red Line e continuarem forçando passagem contra ela indica que essa gigantesca muralha vermelha não é algo que exatamente existia no passado, pelo menos não dessa forma. A sua destruição permitiria a união de todos os mares de One Piece, e com a influência de Poseidon para manter a biodiversidade equilibrada, teríamos a criação do lendário mar All Blue. E esse é o segredo para a realização do sonho de Sanji. A destruição desse gigantesco continente também decretará a queda dos falsos deuses desse mundo. E como a Ilha dos Tritões se encontra perfeitamente abaixo dessa região, a previsão da Madame Shirley seria cumprida. O que parecia uma completa destruição será, na verdade, a grande libertação não só dos Homem-Peixe, mas de toda a humanidade com o fim da grande Era de Trevas e o novo amanhecer. E é por isso que Luffy é a figura central desse acontecimento. Há muitos outros pontos que reforçam a ideia do dilúvio. Algo que me chama muita atenção e continua me inculcando até hoje é o Enel e seu complexo de Deus. Para mim, ele escutou alguma história secular sobre uma divindade e tenta emulá-lo. O que me faz acreditar nisso? Enel se acha uma divindade, ele tem um complexo de Deus até então sem explicação. Ele é um Birkan que por algum motivo arrancou suas asas sem justificativa aparente, e isso me leva a crer que existe uma forte relação dele com Nika, o deus do sol. Como a gente sabe, a influência do antigo Joy Boy se estendeu para todos os cantos do planeta e certamente também alcançou os céus. Algo muito plausível de ter acontecido é essa região ter tido sua própria interpretação de Nika, algo que certamente ocorreu porque nós temos até a menção do Deus do Sol lá em Skypiea. E quais são as características que a gente poderia ver em Nika? Ele é um deus sem asas, mas com tambores retumbantes. Em volta de seu pescoço há uma fumaça peculiar e... o Enel arranca suas asas para substituí-las por tambores, talvez pegando a metáfora ali e transformando em algo físico. Em sua forma suprema, ele também ganha uma forma ao redor de seu pescoço super semelhante à forma transformada de Luffy, e a própria posição se assemelha muito à da quarta marcha. Será que o Enel, ao ouvir as lendas desse deus do sol e ao se sentir um próprio deus, começou a simular as características que ele ouviu na lenda em si próprio? E olha que interessante. O objetivo dele era usar um navio enorme para chegar à Lua, o que ele chamava de uma nova Terra. Algo que certamente estava presente nas histórias sobre o Deus do Sol nas Ilhas Celestes. Assim como Noé, o navio que levará todos a um novo mundo ao sobreviverem à terrível inundação, Enel, com seu propósito misterioso ainda sem embasamento, usou a gigantesca Fairyverse para encontrar uma nova Terra. É isso. Esse Birkan, com seu sonho, com sua motivação, com seu complexo de Deus, só estaria simulando o que ouviu em uma lenda ou profecia do Deus do Sol, assim como simulava sua própria forma divina. O passado do personagem e suas motivações vão estar estritamente relacionados ao mito de Nika. Seu barco gigantesco em direção ao Novo Mundo é a própria alusão à gigantesca Arca Noa em direção ao Novo Mundo. Agora, já imaginou se essa expressão do Enel é porque ele reconheceu as propriedades da divindade do Sol em Luffy? Minha aposta é que Oda vai usar o último supernova que falta ser trabalhado na história, o Uruji, para mostrar essa conexão. Não sabemos de que raça celeste ele é, mas o personagem possui as mesmas asas dos Birkans, o que parece ser o indicativo necessário para testar que ele, assim como o Enel,
vem de Birkan. É possível que haja uma relação entre os dois, visto a terra natal e o fato de serem da mesma geração. Detalhe que ele é conhecido como o Monge, e todos os outros Birkans já mostrados na história até agora têm relação direta com Deus. Já vimos o Uruji rezando e a menção ao Deus do Sol em Skypiea. Será que essa é a divindade que ouve suas preces? Enfim, voltando aos barcos, eu sei que você pode questionar o propósito da Arca Noah, afinal, já foi mencionado que parte da promessa de Joy Boy era levar os Homem-Peixe para a superfície, né? Mas você realmente acha que essa arca colossal seria utilizada para isso? Não faz absolutamente nenhum sentido. Tritões crianças são capazes de subir até o arquipélago de Sabaody sozinhas. Todos eles são capacitados a nadar e chegar à superfície por conta própria. O motivo que justifica a existência de Noah é outro. Ele será o barco usado no dilúvio que afundará esse mundo em águas. Com Noah, ele pretende salvar as pessoas do planeta dessa tragédia iminente. E após essa terrível tempestade, ele acredita no amanhecer de um novo mundo, onde todos possam viver em pé de igualdade. Tudo apresentado até aqui justifica perfeitamente diversos elementos do universo de One Piece. Essa ideia pode explicar com precisão o porquê de Marejoa ser uma terra sagrada, porque o governo mundial há 800 anos lutou para conquistar o topo desse continente e construir sua sociedade lá. Marejoa é a terra sagrada porque o dilúvio jamais os iria alcançar. É uma região intocável pelo julgamento da civilização. Por isso eles lutaram e expulsaram os lunários da região, por isso eles hoje vivem lá. Porque os soberanos desse mundo sabem que em algum momento uma tempestade ocorrerá para inundar todo o planeta. Não é curioso que os 20 reis que fundaram o governo mundial e foram chamados de criadores do mundo decidiram abandonar suas vidas passadas e subir para Marejoa? Em suas antigas terras eles possuíam riquezas, família, castelo, uma história. Por que deixar tudo para trás e partir para uma terra nova? Porque seus lares antigos, cedo ou tarde, seriam completamente destruídos por uma gigantesca inundação. Vivendo em um novo lugar, eles perderiam muitas coisas, mas preservariam o mais importante para eles: suas próprias vidas. Outro elemento que parece ser justificado com isso é a misteriosa ponte de Tequila Wolf. Sua construção foi ordenada pelos dragões celestiais há mais de 700 anos, até então sem nenhuma justificativa, sem explicação. Será que seu propósito de conectar várias ilhas juntas é permitir que mesmo após essa inundação, ainda existe uma rota de comércio que os permita sobreviver? Afinal, mesmo estando em Marejoa, sabemos que os Tenryubitos dependem da exportação de alimentos para sua sobrevivência, como o final do Reverie deixou muito claro. E talvez as regiões mais altas desse mundo não sejam atingidas por esse dilúvio. Afinal, há algumas evidências gritantes que contribuem para a ideia dele de fato ocorrer e que as estruturas elevadas não sofrerão seus males. Os grandes reinos de One Piece já sabiam que isso poderia acontecer e estavam preparados. Aqui, se sua mente ainda não explodiu, vai explodir agora. O Oda é de fato um verdadeiro gênio. Lembra da relação de Pluton, Alabasta e Wano? Pois é, o país dos samurais tem uma estrutura bizarra, centenas de metros acima do mar, como uma verdadeira fortaleza natural. Mas seria contra seus invasores apenas? Ou será que também seria uma proteção contra essa inevitável inundação? O Wano sempre soube demais e eles sabem de algo. Essa estrutura não pode ter sido feita apenas para esconder uma arma ancestral. Inclusive, teriam eles usado o pó da dança para encher essa estrutura com a chuva? Visto a relação e a possível origem desse elemento no país, é algo bem plausível. Alabasta também tem uma estrutura muito interessante que vale a pena notar. Alubarna, a capital real do país, é claramente elevada, com seu palácio real superando e muito o nível normal da ilha. Seria uma estrutura montada para evitar a inundação? É óbvio que isso não para por aí. Não é apenas Water 7, Wano e Alabasta que se preparam para a inundação inevitável. Todos os grandes reinos desse planeta que existem há mais de 800 anos parecem ter suas estruturas justificadas ao pensarmos nesse cenário apocalíptico hipotético. Há um segredo comum entre todos eles que reforça essa ideia com contestações inegáveis. Dressrosa, de onde provém um dos fundadores do mundo, também tem seu castelo num nível muito acima do mar.
O reino de Drum, de onde também se origina um dos 20 reis originais, tem seu castelo num nível muito acima do mar. Goa, que também possui um dos fundadores do governo mundial, tem, assim como os outros dois, seu castelo num nível muito acima do mar. Isso definitivamente tem uma justificativa que parece totalmente relacionada a essa inevitável inundação. O próprio Zunisha também pode entrar nesse questionamento. Afinal, ele é um elefante de 30 quilômetros de altura, com pernas colossais que jamais permitiriam que Zou, uma região super conectada ao ano e importante para o mundo que tem conhecimento do amanhecer, sofresse as consequências desse dilúvio. Não é curioso que Alabasta, Zou, Wano, Goa, Drum e Dressrosa tenham essas arquiteturas tão peculiares que as defenderiam dessa tempestade, tal como o Water 7, que está se tornando um barco? A decisão de Momonosuke de não abrir as fronteiras de Wano parece fazer muito mais sentido agora. Ao ler o diário de Kozuki Oden e obter informações que pouquíssimas pessoas possuem no mundo, será que ele sabe que esse momento chave para a humanidade chegará e que até lá ele não deve abrir as fronteiras do seu país? Há outro grupo que também sabe muito mais do que sabemos. O Exército Revolucionário tem em posse um livro chamado Gênesis, tal como o primeiro livro da Bíblia que conta a criação do mundo e a história de Noé. Ivankov conhece o nome Santimu da Casa Nerona como um dos 20 criadores do mundo. E devido a essa informação, fica claro que esse livro, tal como a sua inspiração na vida real, conta sobre a criação do planeta como conhecemos. Monkey D. Dragon, o comandante supremo do Exército Revolucionário, já mencionou como a estabilidade desse mundo tem que ser e será quebrada. Muito se entendeu que ele estava falando apenas a hierarquia do governo mundial, mas não, vai muito além disso, ele se refere literalmente à estrutura desse mundo. Sua habilidade e caráter são a própria personificação dos ventos da mudança. Ele sabe demais e ele quer trazer a tempestade no momento certo. E também reconhece que ele e seu filho Luffy são peças fundamentais para que isso ocorra. Os segredos ocultos no livro de Gênesis também devem falar dessa eventual inundação, desse eventual dilúvio que mudará para sempre o mundo. Esse planeta que parece tão ordenado como um quebra-cabeça, logo será completamente embaralhado. E talvez você já tenha reparado, a simetria do mundo de One Piece é tão peculiar porque ele é um mundo montado por alguém. Quando Roger convida Rayleigh para se juntar ao seu bando, a primeira frase equilibrada é: vamos virar o mundo de cabeça para baixo. E Edward Newgate, em suas últimas palavras, também comenta que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Seria a repetição dessa informação vinda de dois personagens lendários e de suma importância algo crucial para entendermos o futuro e ou o passado de One Piece? Eu tenho plena convicção que sim. O arco de Egghead já deixou claro o que muitos de nós imaginávamos. O mundo de One Piece é pós-apocalíptico. Durante toda a história temos algumas inconsistências referentes aos próprios polos do planeta. No capítulo 1056 podemos ver a Rosa dos Ventos do universo de One Piece e a gente percebe que os pontos cardeais não correspondem ao padrão básico que imaginávamos, com o norte sendo para cima. O correto seria assim. A grande questão é que o planeta de One Piece, como mostra esse rascunho do Oda, nunca foi, abre aspas, em pé, como muitos imaginavam aí, né? Com a Grand Line sendo uma espécie de linha do Equador. Na verdade, a Red Line e a Grand Line formam uma espécie de X no meio do planeta. Isso justificaria a explicação do Law e casa perfeitamente com o que a Nami fala no capítulo 22. Mostrando que o Oda já tem a questão do eixo do planeta pensada desde o seu início. Detalhe, ele até colocou nesse rascunho a inclinação de 23,5 graus e ao lado o mundo em eixo de 0 grau. O mais curioso desse mapa é que através dele descobrimos que Logtown, a cidade onde os Chapéus de Palha de fato começaram sua jornada, é localizada nas Ilhas Polestar, que se traduz como Ilhas Estrela Polar. Se fizermos uma comparação com a última ilha da Grand Line, a Roadstar ou Roadstar, temos algo muito curioso além da semelhança gritante dos nomes. Lodestar significa estrela que é usada como guia para navios, que geralmente é uma estrela polar.
Então é como se, na verdade, a jornada pela Grand Line começasse em Lodestar e não em Polestar. É como se tudo tivesse virado ao avesso. Será que a montanha reversa, cuja própria justificativa é completamente nebulosa, poderia ser um enorme indicativo dessa grande mudança que ocorreu no mundo de One Piece? O próprio desequilíbrio marítimo e climático poderia justificar as correntes absurdamente únicas que vemos nessa região. Sabe o que é muito engraçado aqui? É que o Oda até já reforçou essa ideia da rotação do planeta de maneira forçada, né? Num diálogo muito simples e que parecia completamente sem importância, bem no início de One Piece. Que ele inclusive faz questão de trazer novamente, como se de fato tivesse alguma importância, no flashback simplesmente mais relevante dessa história. A discussão do Buggy e do Shanks quando pequenos sobre o que é mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul, era uma discussão que ambos estavam certos, mas em diferentes circunstâncias, porque esse mundo literalmente virou de cabeça para baixo. E você provavelmente está se perguntando agora, e se esse planeta se embaralhou todo dessa forma, se o início era o fim e o final era o começo, onde nesse labirinto fantástico que é o universo criado por Eiichiro Oda, se encontra a ilha mais importante de todas? Onde está o One Piece? Para fechar com chave de ouro essa questão, a gente pensa da seguinte maneira. Se a Grand Line é invertida, o início dela é na verdade o final e a última ilha se encontra no fim, temos que levar em conta algo fundamental em toda a grande história épica de piratas. É uma máxima desde os tempos mais antigos e assim permanecerá. O local do tesouro sempre é marcado por um X. Como eu disse no início do vídeo, o dilúvio invariavelmente vai chegar no universo de One Piece. Mas isso é algo bom ou ruim? Essa é a limpeza que Musama pretende fazer com o mundo ou a tempestade que os D trarão para a entrada de uma nova era? Será ela uma inundação de luz ou de trevas? O período de sombras que cai sobre o mundo permanecerá ou o brilho do Deus do Sol trará um novo amanhecer? Quem fez as armas ancestrais? Quem as vai usar? Nas mãos de uns, extremamente benéficas. Nas mãos de outros, o pior cenário para a humanidade. Dois lados de uma mesma moeda que será lançada para o alto nos últimos momentos dessa grandiosa e majestosa obra que é One Piece. Cairá virada para o lado dos D ou sua face final será dos falsos deuses? É indiferente se Imu ou os D trarão essa tempestade. A inundação desse planeta, acompanhada de um temporal capaz de mudar o mundo, irá simplesmente acontecer. A única coisa que importa é: Imu vai querer fazer uma limpeza porque o mundo se extraviou do caminho dos deuses e está completamente corrompido, pelo menos na sua visão. E os D buscam os novos tempos de luz em meio à penumbra desse mundo. A inundação vai acontecer, purificando o mundo e trazendo o amanhecer. Afinal, depois de toda a tempestade, surge a calmaria. Monkey D. Luffy, sendo luz mesmo nos dias que não há sol, trará o amanhecer do novo mundo. Toda promessa passa pelo teste do tempo até que chegue o seu cumprimento. A vontade herdada de Joy Boy, que atravessou séculos para chegar até os dias de hoje, será finalmente concluída. Depois de séculos de sofrimento, depois de uma eternidade de dor e escuridão, todos irão para um lugar onde possam viver abaixo do mesmo sol. Isso é One Piece. E para coroar o vídeo, a menção que prova que Eiichiro Oda, um gênio absoluto, tem tudo isso pensado desde o início de sua história é: em março de 1999, no SBS do volume 7, temos o maior foreshadow de One Piece. Um leitor despretensioso perguntou ao Oda: Oda, por que a sobrancelha do Sanji se curva no final? É uma moda? Esclareça isso. E a resposta é simplesmente essa. Ei você, senta aí. Agora escuta. Todo mundo vive em círculos. O Sol, a Lua e a Terra giram em círculos. Se a Terra parasse de girar de repente, o planeta seria coberto por ondas gigantescas. Isso seria terrível. Simplesmente
reflita sobre o que eu disse. Esse vídeo foi muito importante pra mim porque muitas vezes eu deixo de concluir uma tarefa ou um roteiro por querer deixar ele o melhor possível, né? Eu quero oferecer tudo o que eu posso sempre com todos os detalhes, nuances, reflexões da melhor maneira possível, mas às vezes antes feito que perfeito, né? Eu também não acho, pra ser bem sincero, que esse vídeo deva algo, que ficou sobrando alguma coisa. Eu sinto que ele cumpre perfeitamente a proposta dele. Se eu não tivesse esse roteiro pronto, mesmo tendo vários pontos que eu gostaria de ter adicionado ali, né, como por exemplo, o pecado dos bucaneiros ser a construção de Noah, as relações de Mul-sama com a família D, eu com certeza não teria conseguido entregar esse vídeo pra vocês a tempo e, na minha visão, poder contribuir com a experiência de One Piece, porque eu tenho certeza que muita coisa aqui dita poderia simplesmente passar batida. E tudo funciona como uma grande base e extremamente fundamental e importante para a sequência desse incrível mangá. Eu fui marcado em muita coisa no Twitter, né? Recebi muita mensagem no Instagram, Telegram, até em WhatsApp comentando comigo, mas assim que eu entendi qual era o assunto, decidi não ver nada. Primeiro, eu queria dar e quero dar e tô dando agora. Isso fora de contexto fica estranho. Primeiro eu queria dar a minha visão que eu já tenho preparada há tanto tempo, né, para depois me aprofundar mais em outros pensamentos. Inclusive, o espaço dos comentários é todo de vocês, tá? Cara, joga a imaginação, despeja a criatividade, eu adoro ler o que vocês comentam e acho super importante essa troca de ideias, beleza? E é isso. Né? Queria agradecer ao Alan pela edição que certamente ficou fantástica, é aniversário dele hoje, então vamos deixar aí um parabéns bonito que ele merece demais, e também agradecer ao Marco que foi o primeiro a ter esse insight brilhante sobre o grande dilúvio que, cara, invariavelmente aconteceria no universo de One Piece. Sem ele, com certeza, esse vídeo não iria existir. No mais é isso, eu espero que com esse vídeo você possa aproveitar ainda mais One Piece e eu espero que você tenha reconhecido também ainda mais a genialidade incomparável de Eiichiro Oda e também esteja se sentindo grato nesse momento, assim como eu, por viver na mesma época que esse homem e na mesma época em que One Piece é lançado. Ou a gente é muito sortudo ou o destino sorri pra nós. Eu acredito que sejam os dois. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e, claro, a partir de agora eu tenho certeza que eu vou continuar sendo extremamente perfeccionista com meus textos, vou buscar sempre, cara, o melhor, entregar o máximo que eu posso, mas às vezes antes feito que perfeito, né? Acho que tem que ter em mente que alguns vídeos, alguns projetos precisam ser feitos, até antes que seja tarde demais. Esse aqui por muito pouco quase perde o timing e fica afundado para sempre no esquecimento. Então fica essa dica aí também, tá? Se você tem algum projeto, se você tem alguma ideia, fica com ela preparada para quando a oportunidade surgir, você conseguir aproveitar. Faz acontecer que vai valer a pena. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Te vejo num próximo vídeo. Tamo juntos demais. É isso, galera. Valeu!